Boa noite, alunos e alunas FOIR. Sou Marcelo Paiva, gestor ambiental e técnico de segurança do trabalho, membro da equipe de docentes FOIR. Minha atuação é junto aos alunos do curso auxiliar e técnico de enfermagem. Hoje teremos a aula número 1 da disciplina Educação para o Trabalho e Meio Ambiente, módulo 1, curso auxiliar de enfermagem. Olá, irei tratar o tema Educação para o Trabalho e Meio Ambiente. Qual é a relação da educação e o meio ambiente? É importante que o profissional de enfermagem entenda que o meio ambiente deve fazer parte das rotinas dentro da área hospitalar, dentro da área de saúde. Na área de saúde hospitalar, há vários resíduos que são gerados e eles não podem ser descartados no meio ambiente. Eles precisam ser tratados. Então é importante que o profissional de enfermagem entenda quais leis são aplicadas para a gestão do meio ambiente na área hospitalar. Os tópicos que abordaremos nessa disciplina, então vamos falar primeiro o que é o meio ambiente, quais são as leis aplicáveis ao meio ambiente, saneamento básico, que é um tema que está em pauta no meio político, que é o marco do saneamento. O saneamento tem a ver com saúde, vamos discutir sobre esse tema. A importância do cuidado com o resíduo sólido, aquecimento global, forma de destino do lixo, vigilância ambiental em saúde e a Agenda 21. Estes são os tópicos que estaremos abordando durante as aulas e eu vou trazer exemplos para cada tópico para que você entenda a importância e de que forma você vai aplicar no seu dia a dia profissional quando formado e atuando na área de saúde. Iniciando a introdução da disciplina, a Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, dispõe sobre a educação ambiental. E dentro da lei instituída, foi criada a Política Nacional de Educação Ambiental no Brasil. E ela tem como objetivo vários temas, como construção de valores sociais, que é o respeito à condição social, aos povos indígenas, quilombolas, aos estrangeiros que estão no nosso país, aos valores da família, do bem-estar, conhecimento. Então a política foca que as pessoas precisam ter conhecimento sobre as questões ambientais, habilidades para usar os recursos naturais de forma adequada, atitudes. Então, atitudes é um ponto fundamental no processo de conservação e preservação. Então, nós temos exemplo de pessoas que ainda jogam bituca de cigarro, jogam papel, jogam entulho nos córregos, vai na praia e não recolhe
o lixo gerado. Então hoje a atitude das pessoas está comprometendo os recursos naturais. Temos que entender que os recursos naturais eles podem acabar. Alguns países já não tem mais água, e a falta de água em alguns países tem gerado uma guerra civil, né? Tem países que o solo está contaminado, então tem países que não conseguem mais produzir alimentos. Então a atitude do ser humano pode comprometer a sobrevivência das pessoas no planeta Terra. Competências voltadas para a conservação do meio ambiente, então é necessário que os políticos, os administradores, as empresas tenham competências para fazer a conservação e educar as pessoas para que conserve o meio ambiente. Lembrando que o meio ambiente, os recursos naturais, é um bem comum do povo. Então a água é um bem comum para todos. A terra é um bem comum para a geração de alimentos para todos. E isso remete à qualidade de vida. Então, se nós temos uma conservação ambiental, uma consciência ambiental, isso vai gerar uma boa qualidade de vida. E a sustentabilidade. Então, sustentabilidade é a continuidade do uso da água, continuidade do uso da terra na geração de alimento, continuidade nas culturas indígenas, quilombolas. Então, isso tem a ver com a sustentabilidade. Se as pessoas não tiverem a consciência e a atitude de conservação, não haverá sustentabilidade, ou seja, o planeta Terra não terá condições de alimentar as pessoas, o que vai comprometer as gerações futuras. Como eu falei, em alguns países não há mais terra fértil para plantar ou não há água potável. O Brasil ainda tem água potável, a área para a plantação. Então nós temos que aproveitar o que temos e temos que conservar. Então essa é a introdução do que nós iremos estar abordando nessa disciplina. Tá? E aí a pergunta é, o que isso tem a ver comigo, que serei um profissional da área de enfermagem? Tem tudo a ver. Veremos adiante que dentro de uma área hospitalar são gerados vários resíduos, e se esses resíduos não forem tratados da forma correta, geram contaminação ambiental potencial. Dando sequência à Lei 9.795, a abrangência da lei diz que deve estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo. Ou seja, seja uma pré-escola, seja a escola do ensino médio, ensino técnico, curso livre, faculdade. O tema educação ambiental precisa estar presente no meio educativo. Então a FOIR está fazendo o cumprimento da lei, aplicando a disciplina de educação do trabalho e meio ambiente. Então isso faz parte aí de um cumprimento da legislação, além do apelo socioambiental no sentido de educar e conscientizar o profissional que está sendo formado quanto à conservação e preservação ambiental. E aí as prefeituras, o Estado, têm a competência
para definir quais as políticas que devem ser incorporadas na dimensão ambiental e promover a educação ambiental. Então, as prefeituras elas têm essa autonomia de criar núcleos de educação ambiental, centros de projetos ambientais. Então, isso é competência do poder público em definir essas políticas. Por exemplo, tem alguns municípios que aplicam multa nas pessoas quando elas jogam entulho em local incorreto, fazem trabalho de coleta seletiva. Essas ações fazem parte da política de conservação ambiental. As empresas precisam promover programa destinado à capacitação dos trabalhadores. Então, as empresas elas fazem eventos em datas específicas quanto à orientação aos trabalhadores para que eles tenham essa consciência ambiental. Tem empresas que têm coleta seletiva, separam lá os resíduos, fazem a reciclagem. Tem empresas que recolhem óleo utilizado e destinam para ONGs fazerem produtos de limpeza. Então, tem empresas que têm esse engajamento ambiental. Seria muito bom se todas as empresas tivessem esse engajamento, mas são poucas empresas que têm essa preocupação e esse engajamento. Na área da saúde, tem leis específicas para as questões ambientais. Então, os órgãos de fiscalização cobram bastante as empresas de saúde, pois os resíduos gerados nessas empresas são altamente poluidores. Mas empresas que não são fiscalizadas e têm a oportunidade de fazer o processo de educação ambiental, é importante, pois cada pessoa conscientizada do seu dever de conservação melhora toda a sociedade quanto à qualidade de vida, à prevenção de enchentes, à prevenção de doenças e a disponibilidade de recursos naturais, por exemplo, como água. Então, as escolas e as empresas, elas têm por obrigação de promover a educação ambiental. Então, isso está na Lei 9.795. O meio ambiente. O meio ambiente e a interação do homem com o meio ambiente. Então, na imagem, é o homem pré-histórico. O homem pré-histórico, ele vivia no modo de ter apenas os recursos que ele iria precisar para aquele momento. Então, ele não retirava nada além do necessário. Então, ele só retirava aquilo que realmente ele iria utilizar. E hoje nós temos aí consumismo. Então, o consumismo é a aquisição de coisas sem necessidade. Então, quanto mais tivermos pessoas com estilo consumista, mais recursos naturais serão necessários para satisfazer essas pessoas. Então, aqui o exemplo da figura
uma pessoa com várias sacolas, né? A pergunta é, será que realmente ela precisa de tudo isso? Então temos que ter a consciência, né, do uso, né, daquilo que nós iremos consumir, pois qualquer coisa que nós compramos vai gerar um resíduo. Então, se eu compro um refrigerante, vai gerar o resíduo que é a embalagem. Se eu compro várias roupas, em algum momento aquelas roupas elas vão estragar e aí terão que ser jogadas em algum lugar. Então, a questão do estilo de consumo tem a ver com a questão ambiental. Tá? Então, quanto mais as pessoas consumirem de forma desordenada, sem necessidade, mais recursos as empresas irão precisar tirar da natureza para satisfazer aí as necessidades ou os desejos das pessoas. Então, diferente lá do homem pré-histórico, que ele só consumia aquilo que realmente ele precisava. Então, o homem moderno consome em excesso. Então, tem coisas que nós compramos, né, sem necessidade. Então, a gente compra na emoção. Então, a compra pela emoção vai gerar um resíduo desnecessário. Então, estilo de vida das pessoas também interferem diretamente no meio ambiente. O que é meio ambiente? Então, para você, o que é meio ambiente? Meio ambiente é apenas árvores, meio ambiente é apenas rios, riachos. Então, muitas pessoas têm uma visão, um conceito muito básico do que é o meio ambiente. Então, o meio ambiente é um ecossistema. Então, o meio ambiente, conforme a legislação ambiental vigente, é o conjunto de condições, leis, influência e interações de ordem física, química, biológica, sociocultural e urbanística, que permite, abriga e reage à vida em todas as suas formas. Então, o meio ambiente é muito mais do que árvores, é muito mais do que árvores, rios, córregos, é o conjunto de condições. Então, essas condições são condições ambientais de água potável, um ar sem poluição, terra fértil, a geração de alimentos, são leis que visam coibir e penalizar pessoas e empresas que geram poluição, interação de ordem física, química, biológica, os animais, flora, fauna, social, que são os povos indígenas, quilombolas, acesso à água potável, acesso à rede de esgoto, que está ligado à questão social, cultural, são, por exemplo, os eventos tradicionais, a questão urbanística, o respeito às construções antigas, o respeito ao espaço público, ao respeito a um transporte não poluidor. Então, tudo isso tem a ver com meio ambiente. Então, esses fatores, eles reagem e regem a vida das pessoas. Então, isso é o conceito de meio ambiente. A ISO 14001, então o que é a ISO 14001? A ISO 14001 é uma certificação realizada nas empresas que tem uma política e tem uma organização ambiental de preservação. E por terem
essa política e organização, elas são certificadas. Então vem uma empresa e faz toda a verificação, e verificado que realmente a empresa pratica a conservação e preservação, essa empresa recebe um certificado, e esse certificado é um certificado internacional, atestando que a empresa tem boas práticas ambientais, ou seja, ela não provoca poluição, ela faz coleta seletiva, ela treina e educa os trabalhadores quanto à conservação e preservação ambiental. Infelizmente, poucas empresas no Brasil têm esse certificado. Gostaria que várias empresas, ou quase todas as empresas, tivessem a ISO 14001. Um detalhe importante, quando você for comprar algum produto ou usar algum serviço, dê preferência para as empresas com selo ISO 14001. Esse selo é um selo que certifica que a empresa ela cuida do meio ambiente. Então, é uma dica aí para você. Então, compre, consume produtos de empresas com ISO 14001, pois você vai estar ajudando com que outras empresas sejam estimuladas a terem também a ISO 14001. Vou falar de situações que a população pratica, é rotina praticar, e que geram muito impacto ambiental para a cidade e para a sociedade como um todo. Então tem várias situações. Verifique se de repente você está praticando alguma dessas situações, e aí faça aí o compromisso de mudar, de preservar o meio ambiente. Então, por exemplo, bituca de cigarro. Bituca de cigarro, além de ser um resíduo de alto impacto ambiental, gerar poluição, pode causar incêndios, enchentes para o meio ambiente. Então, na estrada, quando eu estou viajando, eu vejo a margem ali da estrada, ali a vegetação pegando fogo. Provavelmente foi uma bituca de cigarro jogada, que alguém jogou, além de causar a poluição ali no solo, causou um incêndio, devastando áreas e prejudicando pessoas. Então, se nós andarmos aí pelas ruas, nós vamos ver aí bitucas aí de cigarro. Jogar lixo através da janela do carro também é uma prática não ambiental, é uma prática que não deve ser realizada. Então, se um joga papel, o outro joga papel, milhares de pessoas jogam papéis no chão, então isso vai acumulando, com certeza vai causar aí um impacto ambiental muito forte nas pessoas, porque o papel pode estar com resto de alimento e com certeza vai atrair roedores e outras pragas e aí gerar doença na população. Aqui o desenho aqui também eu vejo muito. Tem uma lixeira, mas a pessoa não usa a lixeira, né? Resolve jogar em qualquer lugar, né? Mesmo tendo a lixeira. Ou quando não, causam vandalismo quebrando a lixeira. Entulho. Então, entulho hoje é uma situação muito crítica nas cidades. Então, as pessoas pegam entulho. Aqui, por exemplo,
Uma pessoa jogou entulho numa ciclovia. Então, um equipamento de uso coletivo, né, para a saúde, andar de bicicleta, e aí jogou-se entulho numa ciclovia. Então, olha só a consciência da pessoa que fez isso. E essas práticas, essas atitudes, né, tem como efeito e resposta da natureza, por exemplo, enchentes. Então, as enchentes, além de causar todo o transtorno para as pessoas, perda de bens, as enchentes também promovem, geram a perda de vidas. Então, aqui, exemplo aqui de São Bernardo, onde 2 pessoas morreram em função da enchente. Então, é importante ter a consciência ambiental. Então, é, as pessoas precisam fazer de forma correta, pensar no coletivo, pensar no social. Tá? Então não adianta eu pensar apenas em mim, preciso pensar no coletivo, até porque o enchente também irá me atingir. Então é importante essa consciência, então, oriente as pessoas, né, da sua casa, seus vizinhos, né, de forma educada, para que essas práticas elas sejam eliminadas. Então, se você começa a falar, eu falo e o outro fala, isso vira uma corrente ambiental do bem. Então, vamos praticar aí as boas atitudes ambientais. Doenças causadas pela contaminação da água. Essas doenças são cólera, hepatite, malária, leptospirose, verminoses, febre, tifoide. Então, quando as pessoas jogam animais mortos, jogam lixo, jogam uma série de resíduos nos rios, córregos, ah, esses resíduos poluem a água e quando a população utiliza a água contaminada, são afetadas por doenças críticas como malária, por exemplo, verminoses. Então, olha a consequência de atos não ambientais. Então, é importante se atentar para o impacto ambiental gerado pelos nossos atos contra rios, córregos, lagoas. Então, a preservação, conservação dos rios é de extrema importância tanto para a nossa sobrevivência quanto para a prevenção de doenças. Chegamos ao final da aula de hoje, o tempo passou muito rápido. Agora você vai praticar sobre a aula de hoje, sobre tudo que eu compartilhei. Acesse o link e descreva com suas palavras quais os motivos ambientais que contribuíram com o desaparecimento de civilizações. Selecionei um artigo muito interessante que fala sobre atos praticados por povos e os atos de impacto ambiental, da não preservação e conservação ambiental, fez com que os recursos para a produção de alimentos e para a sobrevivência desaparecessem e aí causou aí a, a morte das pessoas e
várias razões no artigo. Então eu quero que você leia o artigo e faça a sua análise das razões e erros que os povos cometeram. Na próxima aula eu vou dizer como que você vai enviar o seu trabalho, que vale ponto na composição da sua avaliação. Espero revê-lo e revê-la na próxima aula. Obrigado.